informação. Você tem como... Ótimo. Tá, você está vendo, irmã, que depois você pode pegar isso e... Eu vou repetir o que eu disse. Algumas pessoas equivocadas de milênio que se criou cada parte da criação, e elas se asseguram nisso para destruir e cair, e fazer cair o sábado bíblico, dizendo que o que vamos ter quando chegar no céu é um 7º milênio de descanso, e não deveríamos guardar de 7 em 7 dias um dia de descanso, como nós adventistas fazemos. E eles dizem isso porque existe um texto na Bíblia que diz: para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eles levam de forma literal isso e não como uma figura de linguagem. E eu estou provando hoje que Deus não criou a semana literal, a semana da criação, a semana que nós hoje temos fora da datação de um dia após outro, dia de 24 horas. Tá bom? Que Deus realmente criou, cada momento da criação foi um dia, fez tal coisa, no segundo dia, tal coisa. Como eu sei isso? Está no terceiro dia da criação. O que ele fez no terceiro dia? As plantas, as árvores, não foi isso? Tudo que é verde, ele criou no terceiro dia. O que é verde não sobrevive sem o sol, por causa da fotossíntese. O que ele criou no dia imediato, dia seguinte? O sol. Entendeu isso? E com isso eu mostrei para vocês que o que havia de luz desde... Pois não. E com isso eu mostrei para vocês que o que havia de luz desde o primeiro dia não era a luz do sol, era a luz de Deus, a luz que irradiava dele mesmo. Tá bem? E outro detalhe, quando a Bíblia fala e houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo dia, e houve tarde e manhã o terceiro dia, e até o final, foram essas informações que o Senhor Deus foi dando para nós. Combinado? Bom, a segunda informação que eu queria... Uma pergunta aqui da Rebeca. Ótimo. Rebeca, pode falar. Pois Posso não. falar? Só rapidinho, desculpa, Maísa. Oi, minha linda. Gente, eu estou aqui doente, mas eu estou aqui do ladinho ouvindo vocês, tá bom? Eu só queria saber, porque você falou que não era Deus, não era o sol, mas tem a presença de Deus, que era luz. Mas por que ele falou haja luz se ele entrou no ambiente e já é luz? Para que ele precisava falar haja luz? E é isso que a gente pensa, que Deus entrou. Deus não precisa entrar em lugar nenhum, mano. O Senhor Deus está em todos os lugares. Mas como ali era um planeta e ele precisava dizer para acontecer, ele falou, haja luz, e a luz dele entrou ali. Compreendeu? Um planeta está lá escuro. Só vai entrar quando ele permite a luz ali dentro. Compreende? Porque todo o planeta está lá, fechadinho, sem nada. Ou circunscrito, sem nada, né? Mas ele não entrou. A gente é que pensa bem, uma coisa bem cabeça da gente mesmo, né? A gente pensa que ele veio andando de lá até aqui. Deus não precisa disso. Lembra das qualidades de Deus? Das características de Deus? Onipresença, onisciência, onipotência, imortalidade e imutabilidade, lembra? A principal deles, uma das principais características de Deus, é onipresença. Está em todo lugar. Ele pode dizer qualquer coisa de lá de Aldebaran e essa coisa funcionar aqui sem ele estar presente. Compreendeu? Sim, meu amor, minha internet caiu na hora que você falou, só peguei essa última parte. Aí eu deixei, por isso que está sendo gravado. Pronto. Aí vocês pegam esse materialzinho, perfeito, tá bom? Perfeito. Tá? Aí, a segunda comunicação que eu queria fazer a vocês é que quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem, nós já tínhamos comentado com vocês a beleza e a responsabilidade de trazer essa informação de que não era um só. Nós já sabemos que são 3 que estavam presentes. O Espírito Santo, Jesus, que era a ação de Deus, e o próprio Pai. Não é? Isso. Vocês se lembram? Sim. No entanto, tem um outro detalhe que eu preciso acrescentar a esta informação. Lembra que nós estamos indo do micro para o macro?
que significa? Nós pegamos uma informação pequena e depois começamos a trabalhar a informação, ela é um pouco maior. Vamos acrescentando informação em cima de informação para que cresça nosso conhecimento. Perfeito. Então, veja, mais um conhecimento para esse trio celestial, ou a divindade. Quando eles disseram, façamos conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o homem, ao ser criado, tinha o caráter de Deus. Tinha a imagem de Deus. Vocês não têm ideia da complexidade que é dizer isso para vocês. Nós éramos semelhança de Deus de verdade. Em nossa testa, em nossa cabeça, estou falando do nosso primeiro pai, havia toda a plenitude, tudo que você pode imaginar de beleza, de grandeza de uma criação, havia em Adão. E outra, quando fala em semelhança, nós somos semelhantes ao Senhor na forma. Há uma coisa inteligente com relação a Deus, tá? Inteligente. Isso é importante você saber. Então não na aparência, Maria, mas não na aparência, mas na inteligência, em algo abstrato. Hoje, na verdade, deixa eu te comentar uma coisa com vocês com relação. Hoje nós não temos mais, nós somos uma caricatura, vamos dizer assim, do que fomos no início. Mas no início, sim, nós tínhamos uma aparência de algo inteligente. Adão tinha cerca de 4 metros de altura, com ombros, corpo todo muito bem formado, não havia nenhum órgão a ser melhorado, não tinha nada que pudesse crescer, não tinha nada que pudesse ser melhorado. Ele era perfeito em toda a sua estrutura interna, externa, mental, emocional, psicológica. Todos os dons Adão possuía. Todos que vocês são capazes de imaginar. Adão tinha capacidade para todas as ciências, para todas as coisas. Adão foi o ser mais inteligente que já pisou nessa terra. Dizendo, para Adão, o que faltava? Conhecimento. Conhecimento e inteligência são coisas diferentes. Adão foi tendo conhecimento com a comunicação com os anjos e com o próprio Jesus. Entenderam? Inteligência é uma coisa, conhecimento é outra, e sabedoria é outra, bem diferente. Maísa, meu amor, desculpa te incomodar mais uma vez. Não tem problema. Porque você está falando isso tudo e nós falamos que queremos tirar isso tudo da Bíblia, mas eu não vejo essas informações na Bíblia. Como eu posso explicar para o meu irmão que isso tudo está na Bíblia? Tá, então você espera um pouquinho. Você vai ter até agora tudo eu te falei que estava na Bíblia ou não? Sim. Então vai ter essa também, combinado? Deixa eu passar informação e depois eu dou uma enxurrada de textos para vocês. Combinado? Pronto. Certo. Tá? Então eu faço isso, porque na verdade eu preciso de um tempo para explicar o conceito. Porque quando vocês têm o conceito, depois quando lê o texto fica mais fácil de compreender, tá bom? Então veja, o verso 26 do capítulo 1, quando diz façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está falando de imagem e de semelhança. E depois deu para ele domínio sobre tudo que existe. Nada seria mais inteligente, mais capaz que Adão entre todos os seres criados. Ele iria dominar sobre todas as aves, todos os animais, todos as plantas, tudo que existisse no planeta Terra. Entenderam? A orientação inicial de Deus, o desejo inicial de Deus era que isso acontecesse. Por que Deus queria isso? Porque o homem, vocês já sabem, e eu quero lembrar todas as vezes que nós estivermos juntos, Adão era obra-prima da criação de Deus. Nossa raça foi criada para substituir quem? Eu quero ouvir vocês falarem. Outra pergunta. Os anjos. Isso! Nossa raça foi criada para substituir os anjos. Quais anjos? Os anjos que se perderam.
Exatamente. Eles eram o quê? Inteligentes? Capazes? Sim ou não? Muito capazes. Vocês pensem bem que tipo de ser Deus criaria para substituir esses anjos. Por isso que nós somos chamados obra-prima da criação de Deus. Esta raça. Eu passei esse estudo para vocês, talvez no primeiro estudo, mais ou menos, é que foi passado isso para vocês. No entanto, eu queria que vocês fossem naquela semana de oração da Bélgica, que lá está explicado detalhadamente essa questão. Se alguém do grupo não assistiu, é bom que vá lá e assista, né? Porque está lá no nosso canal, onde eu explico detalhadamente com todos os textos que provam que o homem foi criado, a planeta Terra foi criado para substituir os anjos que caíram, tá certo? Então, se alguém tem... no grupo. Oi, amor. Eu coloco o link no grupo da semana de Coloca o link. Excelente, porque é importante que vocês mantenham essa informação junto com os estudos que estão fazendo. Agora, quando Deus criou o homem, ele deu 3 situações especiais para o homem. Deu jardim para lavrar, deu um menu para eles comerem e deu o casamento. Estas 3 coisas são imutáveis. Quando Deus casou um homem com uma mulher e era monogâmico o casamento. Não existia nenhuma possibilidade de ser diferente. Todos os que nascessem daí em diante seriam filhos de Adão e Eva, tá? Não seriam esposo e esposa. Adão e Eva não teriam mais ninguém como esposo e esposa. Pela ordem inicial, todos seriam filhos dali em diante. Entenderam? E qual foi o primeiro menu que Deus deu para Adão? E eu preciso dizer a vocês aqui, isso com muito respeito, esse menu não foi criado por nenhum chefe de cozinha ou especialista em comida, foi criado especialmente pelo Deus eterno. Ele pediu que ele comesse frutas e sementes. Era isso que deveria ter comido pela eternidade toda. E aos animais, Deus pediu que comessem ervas. Está em Gênesis 1:29 e depois Gênesis 1:30. E Deus, então, criou o casamento, que é ao criar o casamento, deu para eles o trabalho. Mandou que eles fizessem, lavrassem o jardim, que foi constituído como sua casa. No entanto, antes disso, ele deu, assim que casou, deu a eles, como já entendemos que é uma semana literal, deu sábado como dia de guarda. Em Gênesis 2, verso 1 em diante, mostra que o Senhor Deus deu exemplo do que o ser humano deveria fazer, que é a questão do sábado. A primeira indicação do dia 7º como dia de guarda está em Gênesis 2, verso 1 e 2, onde o Senhor Deus, na sua clareza, ele dá esta ordem à humanidade. Se estava dando a Adão, não estava dando só a ele, estava dando a todos que viessem após ele, assim como todas as instruções dadas a Adão servem como base para todos os seres humanos que viessem após ele. Tá bem? Então, eu queria que vocês escrevessem isso, porque nós precisamos avançar para estas informações que asseguram a nossa fé. Agora, eu queria que vocês analisassem, que eu sei que vocês sabem, mas eu preciso que vocês analisem um pouco mais de profundidade como é que Deus fez a mulher. Deus tinha criado do pó da terra, de material pré-existente, sim ou não? Pega a pó da terra, mistura, faz um boneco de barro, né? E ele cria o homem de dentro para fora, como eu já falei para vocês, e ele sopra, ele coloca mais um detalhe além do barro, além do boneco de barro, ele coloca mais um detalhe, ele coloca o sopro de Deus, a vida. E então o homem se torna uma alma vivente. Eu queria que vocês pegassem, eu vou mandar um link para a Alessandra, aonde vai ter um estudo de 3 capítulos sobre todos os textos que provam que não existe vida depois da morte. Eu não preciso passar esses detalhes com vocês, porque eu já tenho isso gravado.
E eu quero que vocês peguem. Não existe vida após a morte. Pessoas, quando morrem, morrem mesmo. O que é espírito? O que é alma? O que é fôlego de vida? Estes conceitos eu queria que vocês pegassem no estudo pronto, com os textos bíblicos. E esse material eu quero que vocês tenham no seu para a Alessandra, e a Alessandra vai dar a vocês, e vocês fiquem com esse material. Por quê? Porque não existe, do início ao final da Bíblia, nenhum texto que diga diferente. Inclusive, nesses 3 assuntos, eu tenho ali explicando quem foi que apareceu para a pitonisa de Endor quando ela mandou chamar, quando Saul mandou chamar Samuel. Por que é que diz que a alma de Raquel saiu dela? Então, eu vou dar para vocês informações com textos bíblicos para que vocês peguem esse material e trabalhem. Mas a base do que nós entendemos biblicamente é que o homem só existe depois da mistura. Desculpa, não ouvi. Está falando comigo? Não, acho que estava aberto o microfone, já fechei. Ok, não tem problema. Então, a base do que nós cremos como povo adventista é que não existe vida sem que 2 elementos estejam unidos. Pó da terra, mais fôlego de vida. E então aparece um homem vivo, que é a alma vivente. Para Deus e para o adventista, no adventismo do 7º dia, para a Bíblia, não existe nenhum tipo de outra compreensão a não ser esta. Combinado? Esta informação, como eu sei que ela é muito importante para os adventistas no final dos tempos, são 2 pilares que vão pegar os adventistas. A imortalidade da alma, que nós queremos que a alma é mortal, o mundo crê que a alma é imortal, e a questão do sábado. Esses dois pilares vão ser a pedra de tropeço no final. Então, veja, todos os nossos estudos daqui para frente, eu vou ter que pincelar com vocês a questão da alma. Por isso que vocês precisam desses 3 estudos. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Vocês preferem que eu passe os 3 estudos com vocês? Ou vocês preferem receber esses 3 estudos e a gente avança daqui para frente? Vou explicar por quê. Nós temos a vida inteira para estudar. Mas se vocês tiverem dúvida, eu não tenho problema algum de explicar tudo de novo. Eu quero ouvir de vocês. Então, Alessandra, você faça uma enquete com o pessoal. Pode falar com todo mundo, e o que o pessoal disser é o que eu farei, tá bem? Por quê? Porque esses 2 assuntos, a questão do sábado e a questão de como o homem é, quem é o homem na vida e na morte, é o que vai pegar toda a humanidade no final. Nós estamos preocupados que adoração de santos, o que a Igreja Católica vai fazer, o que é que a política faz, vai ter fome no mundo, união das igrejas. Irmãos, isso tudo vai acontecer. Mas os 2 pontos que temos que saber de cor é mortalidade da alma e temos que saber a questão do sábado. Você tem que saber explicar o sábado bíblico, desde o início ao final da Bíblia e de cor. Você tem que ter isso na sua cabeça, porque isso tem que fluir da sua boca com uma naturalidade imensa. Você não pode dizer, alguém me falou. Você tem que saber ler isso na Bíblia. Você tem que saber provar isso biblicamente, mesmo sem ter a Bíblia na sua mão. Entendeu o que eu estou dizendo? Pois não, irmã? Para mim, é melhor que a irmã pudesse estudar com a gente. Para mim, não sei o pensamento dos outros, porque seria melhor para entender ainda. Tá, porque a Alessandra vai fazer a enquete e o que vocês disserem é o que eu farei, tá certo? Para que isso fique assim, super mastigado, facilmente compreensível, detalhado na cabeça, a ponto de todas essas refutações que eu estou te falando, do povo carismático, do povo evangélico, dos espíritas, ficarem tão claro para vocês que vocês não precisam dizer, ficar aquela confusão, o que é alma, o que é espírito, o que é fôlego de vida. Aqui nessa passagem está falando do quê? É espírito ou é alma? Entenderam?
Vocês precisam entender isso e precisam ter facilidade para explicar, porque isso esclarece uma série de coisas. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Irmãos, por que será que serão esses 2 pontos que vão fazer a diferença no final? Por que não é o sexo? Por que que não é a união das igrejas? Por que que não é... Por que isso? Eu acho que é porque todos já aceitaram isso, não, irmã? Seria por isso? Maísa, Quero ouvir mais. Alguém mais? eu creio que o sábado isso vai colocar em dúvida a criação de Deus, que Deus é o Criador. A respeito do, que era mesmo, acho que era não, a imortalidade, eu já não sei. Mas o sábado eu creio que é isso, que vai colocar em dúvida que Deus é o Criador dos céus e da terra. Tá muito bem, mas eu quero mais. Eu quero mais. Sinal de Deus. Nós somos os sinal. únicos que andamos a contramão. Nós somos os únicos da outra parte que guardamos o sábado. Todo mundo está unido no domingo. Já é unido. Todas as denominações, todas, são aquelas que observam domingo. Tá, mas eu quero que vocês pensem, vão profundo. Por quê? É importante que vocês percebam que esses 2 assuntos definem claramente. Ó, a questão da adoração do sábado define quem é o teu Deus. E quando você crê na mortalidade da alma, na imortalidade da alma, é adoração a Satanás. A questão do sábado é a adoração de Deus. A questão da imortalidade da alma, quem crê nela, é a adoração a Satanás. A imortalidade da alma é o sacrifício de Jesus. Porque a imortalidade da alma é a base do espiritismo, irmãos. Exato. A imortalidade da alma é a base do espiritismo, em todas as formas. De todas as formas, de todas as religiões, seja do gnosticismo, seja dos evangélicos, seja do espiritismo baixo ou alto, seja das religiões da Ásia, seja das religiões as religiões mais duras, ou as religiões do Oriente Médio, que acreditam que você, quando morre, vai entrar no paraíso lá imediatamente para ter 100 virgens. Todas estas religiões são espíritas. E é isso que a gente precisa entender, que no fundo, quando você não crê na verdade, você está adorando Satanás. É isso mesmo. Quando você não crê no que Deus disse, automaticamente a pessoa não precisa nem ter consciência disso. Ela está adorando Satanás. Isso é que é triste. Por isso o nosso trabalho tem que ser muito bem feito como servos de Deus para ajudar as pessoas a não acreditarem no que não se acredita. E é por isso que vocês devem ser uma frente unida com o nosso Deus para ensinar o que é certo com base, com estruturação para isso, tá bom? Então tá. Então a Alessandra vai fazer essa enquete, vai dizer aí se a gente deve falar disso, que aí a gente já começa na próxima aula. Mas hoje eu quero que vocês se prendam em Gênesis 2, verso 7, tá bem? Gênesis 2, verso 7, tá todo mundo abrindo. Eu sei que vocês estão fazendo isso. E o Senhor Deus, então, trabalhou com Adão desta forma. Eva, no entanto, foi feita de que maneira? Foi pego um pedaço de Adão e foi feito um clone de Adão. Se fosse falar desta palavra há 200 anos atrás, não se compreenderia. Mas hoje, quando a gente fala em clone, já se entende o que é, sim ou não? Olá? Sim. Certo. Hoje em dia já se entende. Opa, peraí. Hoje em dia, quando alguém fala em clone, lembra da ovelha Dolly, que já foi feita a partir de um pedaço, né? A partir de uma parte do todo, que foi isto que aconteceu com Adão. Eva foi feita uma parte do todo. Agora, eu quero que vocês raciocinem comigo. O material genético de que Eva foi feita era o de Adão, sim ou não? Sim. Então, ela era o segundo eu de Adão. Hum. Entenderam?
Ela tinha Sim, o mesmo material genético de Adão. Nada diferente. mas sendo Entenderam? fêmea, sendo Oi? mulher, sim, Sendo- mesmo mais mulher, não homem, mulher, Ela era mulher. Deus a sim. fez mulher, mas tinha o mesmo material genético de Adão. Ela tinha os mesmos genes de Adão. Eu não estou falando do gênero, ela tinha o mesmo gene, tá? Sim, Então, sim. ela era o mesmo material genético de Adão. Isso para vocês entenderem como é que foram a divisão das raças. A primeira raça era totalmente pura. Não havia absolutamente nenhuma carga de... Vou explicar para vocês. Isso aqui é preciso vocês compreenderem para não jogar culpa em Deus. Adão e Eva eram iguais. Só que depois, com a corrupção do gênero humano, começaram a aparecer algumas deficiências que temos hoje. Por exemplo, o que é um sindrômico? O que é o gene para a hemofilia? O que é o gene para daltonismo? Vocês estão compreendendo que hoje nós temos uma série de situações que não haviam em Adão? Uhum. Como é Consequência do que passaram pecado. a existir? Isso, mas como? Eu não queria que vocês tivessem respostas assim, simplistas. Por exemplo, foi resultado do pecado. Sim, mas como que isso aconteceu? De que maneira que isso aconteceu se os primeiros pais, Adão e Eva, vieram um do outro? Você encontra essa informação em Gênesis aqui, versículo 2, claramente o Senhor Deus faz ali do verso 21, esta certeza, ele diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, primeira anestesia, né? E este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou de carne em seu lugar. Foi só Adão que tinha uma costela, somente ele. E então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E Adão reconheceu isso porque Deus explicou isso para ele. Disse o homem, no verso 23, esta agora é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela só será chamada varoa, porque do varão foi tomada, ou mulher, porque do homem foi tomada. Ele entendeu que ela era parte feminina, mas que ela era, com certeza absoluta, a mesma carga genética dele. Você foi tomada de mim. Você foi tirada de mim. Vocês entenderam que Adão falou o que eu estou tentando explicar para vocês? Sim. Mais ou Tá. menos. Uhum. Mais ou menos, deixa eu tentar fazer a coisa mais simples. Todas as pessoas, elas pegam metade da mãe e metade do pai. Sim. Para que elas se formem uma pessoa só. Adão não teve isso. Adão foi formado uma carga genética só. Foi Deus que o fez. Mas quando tirou Eva, tirou uma parte da carne de Adão, ela tinha a mesma carga genética de Adão. Porém, era uma mulher. Deus fez nela alguns órgãos. Vocês entenderam? Que a tornou mulher. E estes órgãos trabalhou nela para que ela tivesse a genética feminina. Sim. Deus fez isso naquele corpo, tá certo? E quando ele a recebe, ele diz: esta é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele está dizendo: ela foi tirada de mim, sim. Ela é minha, igual. Mas ela será chamada mulher, porque ela é mulher, ela é diferente de mim. Sim. Mas não responde a pergunta como foi a mudança da genética. Eu estava esperando isso, por isso. Mas qual mudança da genética? Não tem mudança. Não. Mudança da genética aconteceu depois. Isso, porque você falou como que aconteceu essa mudança da genética. Aí eu estava esperando essa resposta, por isso. Tá, ainda vai vir, meu amor. Aguarda um pouquinho aí. Tá bom, aguarda desculpa. um pouco. Eu ainda estou criando Adão e Eva. Ok. Mas as pessoas, hoje em dia, nós temos essa realidade. De onde veio? Como que aconteceu? Não é? Então, hoje nós temos uma certeza. Primeiro homem e primeira mulher não tinham esses defeitos que hoje nós lutamos com eles. Esses defeitos vieram em consequência do pecado, mas a partir do quê? Bom, continuemos agora. O homem cai em pecado, capítulo 3. Quando o homem cai em pecado de que maneira? Eu não sei se vocês já leram Romanos 6,16, 1 Timóteo 2,4, onde o Senhor Deus diz em 1 Timóteo 2,4,
E eu queria que alguém lesse, por favor, do grupo, rapidinho, por favor. 1 Timóteo 2,4. Quem que pode ler? 1 Timóteo 2,4. 2,4. Que quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Volta por favor. O 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Espera aí, então deixa eu dar uma olhadinha aqui no texto. 1 Timóteo. Certo. Olha lá, presta atenção. Tá, agora o 2,14, por favor. 1 Timóteo 2,14, não 4. Okay. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Tá. Se vocês sabem que quando aconteceu o pecado, Adão sabia que tinha entendido o que tinha acontecido com Eva. Ela é que foi enganada, ele não. Entenderam isso? A primeira mudança aconteceu em quem? Porque o pecado desorganiza a genética toda. Aí em Eva? Primeiramente pecou? Primeiro em Eva. Quando foi que Eva pecou? Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Olha, vamos ler o que foi que o Senhor Deus falou para eles. Deus havia colocado eles dentro de um jardim e pedido para eles lavrar o jardim. E Deus tinha mostrado 2 árvores para eles. E tinha dito que em uma delas não podia tocar e o resto podia tocar em todas. Dá uma olhadinha o que diz aqui no capítulo 3, verso 1 em diante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que comerdes desses frutos, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, 3 questões aqui. Tomou do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Quando foi que Eva pecou? Quando ela comeu? Quando ela desejou, eu penso já, não? Quando ela começou a dialogar com a serpente. Tem mais aí, um pouco mais. Quando Quando ela se aproximou da árvore. se ela chegar perto da árvore, já era... Ela se distanciou de Adão, foi isso mesmo. Acho que foi isso. A curiosidade. Tem um ditado, né, que a curiosidade mata. Realmente é uma verdade. Foi quando Eva desobedeceu a ordem de Deus. Sim, ela desobedece, mas para a desobediência tem passos, né? E ela foi dando um passo após o outro até conjecturar com Satanás, que na verdade ela pensava que era só a serpente. Lembra que ela estava enganada. Muito ingênua. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O fato dela ter sido enganada não a desculpa? Não, a desculpa, porque ela sabia que não podia. Ela estava avisada que não podia ir lá, não? Sim, verdade. Ela foi porque ela quis. Sim. Ela foi de livre e espontânea vontade, por curiosidade, por ela se encantou no momento que ela dialogou com o inimigo. Isso é um perigo muito grande. Sim. Eu gostaria que vocês pensassem em uma coisa muito séria que eu vou falar agora, porque a gente tem bem pouquinho tempo, mas nesse pouco tempo eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Vocês acham que os animais que hoje nós temos, leão, cachorro, gato, peixe, aves, etc., são iguais ao que era na época de Adão? Não. Assim como nós não somos iguais ao que Adão era, nós somos uma caricatura. E se você não precisa ir muito longe,
pegue qualquer fotografia de 150 anos atrás e faça um paralelo entre nossa raça hoje. O aspecto, o rosto, estou falando sério, o aspecto, o rosto de um jovenzinho e um aspecto, o rosto de um jovenzinho de agora. Como a nossa raça declinou de beleza, de estrutura, de capacidade, de tudo que é coisa. Eu estou falando de coisas que estão bem próximas de nós. Agora, imagine isso há 6.000 anos atrás. Nossa. Os seres humanos, como ficaram decrépitos, acabados. Agora, imagine isso aos animais. Por quê? Eu preciso que vocês vejam o Gênesis 1:30. Isso é base para que você entenda como Eva sofreu por ter pecado e Adão depois dela. Dá uma olhada em Gênesis 1:30, diz: e a todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim se fez. No início, os animais comiam 100% capim, certo? Sim. Ervas verdes. Agora vai para mim, em Gênesis 9, por favor, dá uma olhadinha, uma diferença que você vai encontrar aqui nos animais. Gênesis 9, verso 1 em diante, diz: abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes de mar nas vossas mãos são entregues. Até então, os animais não tinham pavor e medo dos homens. Passaram a ter medo daqui em diante. Foi do pecado. Agora eles são medrosos, correm da gente, somem e desaparecem. E Até um hoje. homem tinha, assim, cerca de 4 metros de altura. Os animais que tem agora também diminuíram de tamanho, como nós diminuímos, assim como as árvores diminuíram. A ação do pecado. Mas como que o pecado faz isso? Esta é a minha pergunta que eu estou fazendo com relação aos genes. Como que a gente diminui? As árvores diminuíram. Vocês já ouviram falar das sequoias gigantes? É a prova de que um dia as árvores foram tão grandes. Quem mora nos Estados Unidos fica mais fácil saber, né? O Parque Yosemite, na Califórnia, nós temos as sequoias gigantes. Alessandra, eu queria pedir para você fazer uma busca das sequoias gigantes e colocar no nosso grupo de estudo. Ok. As sequoias ainda é uma prova de que um dia as árvores eram muito altas, muito grandes. Os Estados Unidos ainda guarda um pouco do que era esse lago Yosemite. É um local tombado pela humanidade, ninguém pode entrar lá. Aliás, pode até entrar, mas tem que entra só uma quantidade X de pessoas para visitar, não pode entrar fumando, tem que cuidar muito bem o que leva, tem que ter certeza que não estão doentes, porque lá nesse parque Yosemite, as coisas são muito naturais, tem árvores muito grandes, os animais vivem soltos, uma coisa muito linda lá, sabe? E vocês deveriam ver, eu sei que isso acontece nos Estados Unidos, porque eu estive lá. No entanto, irmãos, se isso fosse no Brasil, o pessoal já tinha virado fogueira com todos esses negócios, né? E eu sei que os Estados Unidos é um lugar que Deus sabia que ainda poderia preservar um pouco do que havia antes do dilúvio. Tudo era muito grande, tudo era muito alto, tudo era muito bonito, a atmosfera era outra, não havia essa multidão de micróbios que temos hoje. Nós temos micróbios, nós temos germes, vírus, tudo que você pode imaginar, passeando, andando, caminhando em todo que é lugar no planeta. Mas isso não existia naquela época. 0% de possibilidade. Vocês entenderam? No corpo humano, se você pegar hoje, colocar um microscópio no seu braço, na sua língua, fazer uma raspagem na sua língua, na sua bochecha, pegar um fio de cabelo, você vai ver um monte de bicho. Mesmo que você tenha tomado banho. Todos os seres humanos são assim. Irmãos, todos nós somos assim. Todo mundo. Nós temos uma quantidade imensa de bicho passando em cima da nossa pele. Todo o tempo. Não vou dormir de Verdade. noite. Na boca.
principalmente na boca, nós temos uma quantidade imensa, na vagina, em todos os orifícios, nós temos uma quantidade terrível de bichinho. Aí a gente pega e comenta um com o outro. Nossa, a gente não tem essa ideia, porque não são vistos a olhos nus. Mas isso, na época de Adão e Eva, não existiu. Começou a crescer naquela época em função do pecado. Mas como isso apareceu? De onde veio isso? Por que é que isso apareceu? Como? De que maneira? Como que isso aparece? Aí é que vem a grande beleza do estudo que a gente está fazendo. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Nós sabemos que Deus criou a cobra. A cobra não somente andava, a cobra voava, era como uma grande borboleta. Menos mal, cara, hoje ela não voa, per caridade. Hoje ela não voa, ela perdeu as asas. A gente sabe, lá no relato de Gênesis, diz que o Senhor Deus disse que ela então passaria a rastejar, né? Que então, na Bíblia, que é o nosso próximo estudo, nós vamos estudar a morte e vamos estudar também o nosso estudo. De onde vêm essas desgraças que nós temos? Qual é a origem de tudo isso? Como mudou a genética humana? Por que os seres humanos se tornaram como são? Qual é a intenção de onde vieram? Quem criou os micróbios, os germes, as bactérias? De onde veio isso, senhores? Se Deus tinha feito o mundo perfeito, não foi Deus que jogou uma praga na gente. Não foi o Senhor Deus que... Sim, foi o pecado, mas como? Essa é a beleza do seguinte. E eu queria que vocês fossem, assim, muito cuidadosos, porque essa aula eu vou ter que dar lá na Escola de Profetas, porque é aula para os alunos. Então, a gente vai ter que expandir isso. Aliás, meninas, Alessandrinha, eu queria ver se tem como a gente fazer 1 hora a mais de aulas quinta-feira que vem, tá bom? Exclusivamente quinta-feira que vem, se a gente conseguisse fazer 1 hora a mais, só para a gente poder expandir um pouquinho mais os dois assuntos, porque a questão da morte, ela é explicada pela mudança que houve na Constituição humana. Entenderam o que eu estou falando? Sim. Por que a gente morre? O que é morte? De onde vem tudo isso que acontece conosco? Qual é a razão para tudo isso? Por que é que hoje a gente tem gene torto? Por que algumas pessoas nascem sindrômicas? Por que a gente tem defeitos genéticos? Por que é que tem pessoas mais inteligentes e menos inteligentes? De onde veio? Como isso surgiu? Foi uma praga que Deus jogou? Foi Deus que criou? Alguns animais, foi Deus que os fez? Foi criação de Deus? Nós vamos ter que estudar isso semana que vem. Combinado? Isso para que vocês entendam o que é morte. Maísa. Por que a morte acontece? Oi, amor. Desculpa, estava aqui pensando, você falando que a gente tem tanto germe, isso e aquilo lá. A gente que não come nada imundo, eu não como a carne. Estou sempre muito atenta para ser a vegana, e a gente ainda tem tudo esses germes, essas bactérias. É no ar, é na onde a gente vai. É no ar, em cima das coisas, é na sua roupa, é nas coisas que você usa. Que horas são? Que horas são, por favor? Tá, já tá quase na hora de eu ir. Deixa eu dizer, é na roupa que você usa, é nas coisas que você compra no mercado, em tudo tem muito germe. Agora, já imaginou se comesse que não presta? Imagine quem come um montão de carne de porco. Imagine a quantidade de gente. Na verdade, nós somos um poço de bactérias, germes, imundície. Nós somos. E por isso que nós temos uma alegria. Abre bem seu ouvido agora. Sabe qual é a alegria? Um dia seremos transformados. Isso aqui que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Tá certo? Amém. Eu quero orar com vocês agora, quero deixar vocês com a Alessandra, eu tenho que ir, e eu agradeço muito vocês terem vindo. Desculpa falar tão depressa, mas é que eu queria passar essas informações vão abrindo a nossa mente para entender o porquê das coisas. Como vocês serão professores para explicar, para dar aula, para dar estudo bíblico, vocês precisam saber o porquê das coisas para serem bem claros quando vocês forem explicar. Combinado? A próxima aula é muito importante. Não faltem. Vai ser gravada. Entregue para quem faltou.
Vai Ó, ser gravado? Eu gostaria que não fosse gravada a próxima aula, porque essa foi gravada só por causa dessa irmã, em respeito ao que ela pediu. Entendi. Será gravada? Não Olha aqui, trabalhar. irmãos queridos que estão aqui, deixa eu comentar uma coisa. Essa aula foi gravada, mas não pode ser veiculada. Viu? Combinado, queridos? Sim. Imagine uma aula dessa jogada na mão de uma pessoa que quer me crucificar sem ter ouvido antes e não ouvindo o depois. Uhum. Então, vocês me ajudam, não me dando essa dificuldade, né? Porque eu tinha pedido desde o início para não gravar, mas gravei em respeito à nossa irmã, que precisa de subsídios para explicar para os parentes dela, tá bom? Obrigada, irmã. Então, eu vou orar com vocês. Imagina, meu amor, estamos juntas. Vou orar com vocês agora, tá? Vamos lá. Muito obrigada, Maísa. Deus te abençoe. Você também, meu amor. Vamos Amém. orar. Pai Santo, temos aqui o nosso grupo querido, que faz parte desse momento especial da história da Terra. E eu queria te pedir, ó Deus bendito, que em nome de Jesus, o Senhor nos desse a sua mão, sua misericórdia, a sua bondade, a sua força, e te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer o que é melhor, a aprender, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, dá-nos capacidade, para que nós aprendamos a aprender para ajudar as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maísa, como que eu faço se semana que vem eu vou trabalhar e não tem como ouvir mais, né? Você tem algum estudo que eu possa ver no YouTube, alguma coisa que fala algo do tipo ou não? Não, meu amor, infelizmente eu não tenho nada nesse nível assim do que eu vou falar aqui. Entendi. Mas eu vou orar para a irmã conseguir um jeito, tá bom? Tá bom, meu amor, obrigada. Amo você. Igualmente, beijo. Tchau, queridos. Se cuidem, Tchau amo a vocês. Deus Tchau, abençoe. Tchau. Com Deus. Tchau a todos. Obrigada. Obrigada, Maísa. Obrigada, Maísa. Beijo. Obrigada. Deus abençoe. Beijo a vocês todos. Gente, eu já mandei no grupo sobre a Semana de Oração da Bélgica, que a Maísa pediu, tá? Obrigada. Lá no grupo. Obrigada. E eu tenho mais um recado aqui para dar. A Maísa, vocês conhecem mais ou menos como é que funciona a Escola dos Profetas, né? E lá é tudo na base ela trabalha em conjunto com a Associação Pernambucana, mas também depende de doações, né? E a Maísa tinha pedido uma ajuda nossa para poder, do meu marido, para fazer arrecadação de fundos para o projeto dos missionários. E como é que funciona? Os missionários, eles são distribuídos, né, conforme a Associação Pernambucana, em igrejas, em cidades que não têm presença adventista. Porém, a associação ela dá somente o local para morar, eles mobiliam toda a casa, mas o material eles não dão, não tem possibilidade, não tem condições, né, de dar para todos os missionários que precisam fazer evangelização. Então, conforme a Maísa foi fazendo 13 anos já de missão, ela foi experimentando vários tipos de como que funciona o evangelismo. Antes era só dupla que ia nas igrejas, nas cidades. Agora estão indo grupos, porque eles constataram que indo 5 pessoas ou 6 pessoas evangelizam em mais tempo, em menor tempo, mais rápido uma cidade. Então agora, em vez de ir 2 pessoas por cidade, estão indo grupos. Assim eles ficam lá 6 meses e conseguem fundar uma igreja e enraizar ali a presença adventista de verdade. Mas para isso, os irmãos, os missionários, eles não têm material para evangelizar, como não tem computador, não tem um projetor, não tem microfone, não tem caixa de som. Eles fazem, muitas vezes, o pequeno grupo, nos celulares, colocam a música, o hino, e todo mundo tem que estar assistindo ali o videozinho para eles cantarem, ou eles escrevem à mão as músicas, os hinos, e passam para as pessoas que estão ali no pequeno grupo. Não tem um projetor. Quando eles vão em praça, na praça pública, não tem os equipamentos, então é tudo muito mais complicado. Se tivesse os equipamentos, seria muito mais fácil, né? Então, nós estamos arrecadando fundos para comprar alguns materiais. Já compramos, eles precisam de 4, são 4 grupos que eu estou enviando para este ano, para as igrejas, e já
comprar 4 computadores, 4 projetores, porém ainda falta os microfones, caixa de som e os banners de saúde, porque através da saúde, da mensagem de saúde, que eles conseguem entrar na cidade, fazer um projeto juntamente com a prefeitura, com rádio e tal, e lá eles conseguem divulgar, mas precisam dos banners, precisa fazer uma exposição, e isso não tem. Tem um videozinho aqui que a Maísa gravou, e eu vou passar para vocês, para vocês entenderem mais ou menos, como melhor entender como é que funciona o trabalho deles, tá? É rapidinho, é coisa de menos de 5 minutos o vídeo, tá? Eu estava pensando em todas as coisas grandiosas que têm acontecido nesses últimos dias. Eu não estou falando da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a ameaça dele contra a Lituânia. Eu não estou falando das misérias que têm acontecido por todos os lados. E nem mesmo a minha preocupação está nas visitas que o Papa tem feito, ou mesmo aquilo que nós temos percebido na política do mundo inteiro. Eu estou falando de maravilhas que Deus tem feito. Irmãos, alguns começaram a obra, outros estão terminando. Nós estamos terminando a obra do Senhor. Glória ao nome de Jesus. A Igreja Adventista tem trabalhado como nunca antes. Nossos missionários dando tudo o que podem no campo de trabalho em prol daquele que ainda está sem saber que tem solução para a sua vida. O Nordeste não tem sido diferente no Nordeste brasileiro, onde o Senhor Deus nos chamou a trabalhar. Nossos missionários têm ido de casa em casa todos os dias, fazendo a vida acontecer, fazendo o trabalho de Deus chegar ali e funcionar no coração das pessoas e levantando a bandeira de Emmanuel. Mas sabe, eu tenho percebido uma coisa que poderia ser diferente. Nossos missionários, eles, para fazer os pequenos grupos, para poder trabalhar, eles não têm equipamentos. E nós estamos pedindo a Deus para ajudar a equipá-los. Só para vocês terem ideia, temos gente que trabalha conosco há 11 anos. 11 anos eles não têm um projetor, um computador, uma tela, um som, um microfone. E eles usam o próprio celular para poder cantar os hinos, baixar os hinos com aquelas pessoas aonde eles vão. Nós trabalhamos em locais sem presença adventista e quando chega ali e começa a cantar com aquelas pessoas, eles escrevem a letra dos hinos em folhas de papel e vão dando na mão das pessoas para que as pessoas cantem envolvidas por aquela música que estão ouvindo no celular. E eu fiquei pensando que pode ser que exista um outro meio, uma outra forma mais rápida de fazer as pessoas compreenderem isso. Então, ao conversar com o Sebastião e a Alessandra, nós pensamos nessa forma de fazer dar certo, de arrecadar fundos para poder equipá-los. Vamos começar um trabalho todo especial dia 1º de agosto. Esse trabalho vai ser para terminar a obra de Deus do fim que ainda falta. E eu pensei que com material na mão, talvez eles pudessem ir um pouco mais rápido. Eu sei que eu tenho certeza absoluta que não é o equipamento, é o poder de Deus, é a oração que você faz e que nós fazemos, que nós buscamos a presença do Senhor, é que tem feito a diferença na vida deles. Mas se estiverem equipados, eles vão um pouco melhor, um pouco mais rápido, tendo na mão maior condição. Nós precisamos de 4 equipamentos porque são 4 grupos de pessoas trabalhando em regiões diferentes. Então, se você puder nos ajudar, se você puder fortalecer nossas mãos, se você puder nos dar condições para fazer um trabalho ainda mais rápido, será muito bom. Deus abençoe você. Um abraço. Um beijo. Amém. Alessandra? Oi. Eu tenho usar o número da conta do marido da Maísa, né? Eu só queria saber, outro dia que eu falei, quando ela iniciou, eu queria saber se é ainda a mesma conta, porque eu não quero mandar com o número errado, você entendeu? Sim, Eu olha, mandei você mora aqui em Portugal? Onde você mora, Ilma? na Itália. Na Itália. Então, a gente está fazendo, eu tenho duas maneiras, né, de mandar. Eu tenho uma conta no Brasil e uma conta aqui.
Então, eu estou recebendo e a gente está enviando para... Na verdade, a gente tem que enviar para a associação repassar o dinheiro, porque nada passa pela mão do projeto. Não vai... Não, mas eu tenho a conta dele já, diretamente. Então, eu não sei qual que é a conta dele. Eu não tenho, na verdade. Eu só tenho conta mesmo da associação, porque tudo que é para dom, a gente manda lá e o dom é passado diretamente para eles. Mesmo porque a associação também que compra os materiais, porque eles têm condições de achar preços mais baratos, porque já tem uma rede, né, de fornecedores. Então, eu não sei, eu posso até perguntar para ela Tá. Não, depois eu tenho o número do telefone dele, eu entro em contato, ver qual que é a maneira mais fácil de fazer. Tá. Mas eu vou colocar esse videozinho no grupo e eu queria que compartilhassem também com as pessoas, quem puder, com oração e com dom financeiro, para a gente terminar logo essa campanha. Já começou em 1º de agosto, as equipes trabalhando, então, pelo menos assim, já tem os computadores e tem os projetores, mas ainda falta o microfone, essas coisas assim. E agora a gente precisa terminar. Irmã, coloca o número da conta no grupo. Aham. Eu vou colocar o número da conta, minha conta do Brasil e daqui, e se vocês puderem também fazerem publicidade, compartilhar essa campanha, tá? A gente agradece. Ok. Vamos. Ok, muito obrigada, Alessandra. Deus abençoe, tá? Vocês, tá bom? Tchau, tchau. E até semana que vem. Beijo. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tesouro. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.